Escolher alguém é abrir mão de quê? Me chamo Valéria Ruiz, sou especialista em relacionamentos amorosos e estou começando mais um episódio do Questões do Amor aqui na Band FM. Se você ainda não assistiu o episódio 2, eu deixo esse convite aqui para você, o link vai estar aqui embaixo. E ele diz sobre o verdadeiro motivo atrás das suas escolhas amorosas. Hoje nós vamos falar que escolher alguém é abrir mão de quê? Será mesmo que a gente tem que abrir mão de alguma coisa quando a gente escolhe se relacionar amorosamente? E aí, qual é a sua opinião? Bom, eu queria começar aqui conversando com vocês sobre abrir mão quando a gente precisa se relacionar, uma questão que é fundamental a gente trazer aqui para essa pauta. O quanto as pessoas muitas vezes fantasiam uma relação e elas pensam que as coisas devem ficar exatamente do jeito que elas querem e que o outro tem que se encaixar no que ela entendeu que deveria ser a posição do outro, o que o outro tem que entregar. E aí ela diz, bom, eu até me relaciono, mas eu não abro mão de absolutamente nada. Isso significa que o outro tem que se encaixar no modo dela e pronto, e acabou. E aí, será que isso realmente pode funcionar? Sinceramente, eu acredito que de forma nenhuma isso pode funcionar. Por quê? Na verdade, quando a gente é muito rígido assim e fala, não, eu vou me relacionar, mas eu não abro mão de absolutamente nada, o outro que se encaixe na minha maneira de ser, a gente tem que tentar entender que, então, será mesmo que eu estou querendo me relacionar com alguém? Porque quando eu quero só as coisas só do meu jeito, fazer da minha forma, talvez eu tenha que pensar de viver sozinho, porque isso é praticamente impossível, né? A gente tem que virar um ermitão, sabe o que é isso? Aqueles seres, né, que vão para cima de uma montanha, homens, mulheres, e vivem lá sozinhos. Bom, aí tudo bem, né? Porque aí não precisa ter interação com ninguém. Mas a partir do momento que a gente vai interagir com o outro, sim, é muito importante a gente abrir mão de algumas coisas para uma boa convivência, né? Porque senão fica impossível. E eu estou aqui sempre falando principalmente sobre relacionamentos amorosos, mas isso também cabe para qualquer tipo de relação. Imagina, você vai morar com um amigo, uma amiga, dividir casa. E aí você fala, não, as coisas vão ser só do meu jeito aqui. E o outro também diz, não, aqui as coisas vão ser só do meu jeito. E aí, como é que vai ser essa casa? Não vai existir nenhum tipo de ordem, nenhum tipo de combinação, de acordo, de absolutamente nada. Então isso definitivamente não vai funcionar. Queria dizer que todo relacionamento saudável, maduro, exige algum nível de renúncia. E aí, muitas vezes as pessoas, né, quando dizem relacionamento amoroso, acham que pode abrir mão disso. Mas nós vamos falar um pouquinho mais, de uma forma um pouco mais aprofundada, porque também existe um limite, né? Até onde eu posso abrir mão para poder ter uma boa relação. E aqui agora eu quero trazer a diferença entre uma renúncia saudável e uma anulação. Tem muitas pessoas que confundem isso. E eu concordo que às vezes essa linha é muito tênue entre uma coisa e outra. Até onde eu abro mão e tá tudo bem, eu preciso abrir mão para essa relação, mas o quanto eu estou achando que eu estou abrindo mão para alimentar essa relação, mas no fundo eu estou me anulando, né? Então, será que você sabe qual que é esse limite? Então, se você ainda não tem certeza, eu vou dizer aqui algumas coisas que vão sim acender uma luz aí para que você possa prestar atenção se você está realmente se adequando de uma forma saudável ou se você está se anulando. Então vamos aqui aos exemplos. Vamos dizer que você gostava de sair todos os dias ou de repente você gosta de ir para um tipo de balada, sei lá, sertaneja. E aí o seu parceiro ou sua parceira fala, poxa, eu sou mais caseiro, eu não gosto de ficar saindo todos os dias, ou eu gosto de pagode, não gosto de sertanejo, né? E aí,
Mas então isso sim é ceder de uma forma saudável. Então, um equilíbrio, um controle, né? Então, ok, eu vou na balada sertaneja, mas também quero ir no pagode, ou vice-versa. Olha, a gente não precisa sair todos os dias, mas também não vamos ficar aqui só dentro da caverna, ficando só em casa. Então, precisa ter essa flexibilidade para que sim, que você possa também atender o gosto do outro e o outro também atender o seu gosto. E o que eu estou trazendo aqui é para que você possa se observar, mas é importante que você também observe, né, o comportamento do seu parceiro e da sua parceira, porque também precisa existir disposição dos dois lados, porque pode acontecer que um comece a ter, né, esse posicionamento rígido, que tudo é do meu jeito, ou pode ser você ou pode ser o outro. E quando qualquer um dos dois tiverem esse tipo de posicionamento, que não quer abrir mão de absolutamente nada, que tudo tem que ser do jeito dele, então, com certeza, se vocês já não estiverem tendo problema no relacionamento, vai ter a médio e longo prazo, porque nenhuma relação se sustenta com um dos parceiros com uma rigidez que as coisas têm que ser só da maneira dele, ok? Bom, e aí assim, né, eu vou ficar aqui falando todos os exemplos, mas tem milhões de exemplos. Coisas que são, sim, mais impactantes na relação e outras coisas que são mais simples, como tipo, que tipo de filme que a gente vai assistir na Netflix, sabe? Então repare, fique atento quais são os pontos que são menos relevantes e quais são os pontos que são mais relevantes e que sim, que vão impactar de uma forma mais profunda a relação. Esse ponto também é muito importante. Bom, agora vamos olhar para o que é anulação. E a anulação é o que não é saudável, é o que a gente não deve fazer. Então, por exemplo, você fala, eu vou parar de encontrar os meus amigos porque o meu namorado, meu marido, minha esposa e minha namorada não gostam. Opa, peraí. Então aí você vai deixando de ter amigos. Tem gente que eu escuto no consultório que deixa de frequentar a casa da família porque o parceiro ou a parceira não gostam. Não, isso é uma forma de você se anular. E quando a gente se anula, isso nunca vai dar certo, né? Porque a gente está ali passando por cima da nossa essência, de coisas que são os nossos valores, que são coisas primordiais para que a gente se sinta bem. E isso não vai funcionar, porque aí a gente começa a se apagar, começa a não ser mais a gente mesmo, e aí começa a ficar triste. Enfim, isso não funciona. Se anular na relação é algo que jamais vai fazer com que o seu relacionamento possa ser mais saudável e muito menos achar que você se anulando, isso vai fazer com que o seu relacionamento seja mais duradouro. Pode até ser que ele dure mais tempo, mas e aí? Compensa? Né, o relacionamento durar mais tempo, você estando infeliz, você passando por cima, né, das necessidades mais profundas da sua alma? Com certeza não. Então, cuidado com essa diferenciação entre abrir mão, que é algo saudável, ser flexível, lembrando dos níveis que eu trouxe aqui, e a forma que não é saudável de eu me anular. Aqui eu dei um exemplo só, mas é claro que também tem muitos exemplos para a gente citar. Como, por exemplo, vou dar mais aqui uma alerta aqui de algo que também eu acredito que seja importante. Outra coisa, assim, eu deixei de fazer coisas que eu amo porque o outro não gosta. Tá, você não precisa fazer só na companhia do outro. Você pode fazer uma coisa que você gosta sem a companhia do outro. Isso não tem problema nenhum. Eu deixei de realizar um grande sonho da minha vida porque o meu parceiro ou a minha parceira diz que eu preciso ter mais dedicação para a relação. E olha só, eu não estou querendo dizer que você não precise se dedicar à relação. Sim, mas tudo tem um equilíbrio. Você também não pode matar os seus sonhos em prol de uma relação que às vezes
nem está equilibrada, é uma simbiose. O outro tem uma carência tão profunda que quer você o tempo todo do lado dele. Não, eu sempre digo que existem 3 seres num relacionamento saudável. Cada um dos cônjuges e a relação em si. Esses 3 seres aqui, eles são 3 seres individuais. Então, cada um precisa realmente ter os seus próprios sonhos. Então, precisa prestar atenção, se a gente não está emaranhando isso. Eles estão interligados, ok? Tá tudo bem, mas eles não podem estar emaranhados. Eu preciso entender o que é meu, o que é do outro e o que é nosso. Aí sim eu consigo fazer essa distinção e prestar mais atenção no que de fato eu estou fazendo de uma forma saudável ou de uma forma doentia para mim e para a relação. Renúncia saudável aproxima o casal e te deixa em paz. Anulação, você deixa de ser você mesmo e passa a atender os desejos do outro, se anulando, se apagando, se violentando, passando por cima de você mesmo. Renúncia saudável é fundamental, mas anulação nunca vai funcionar. Se está fazendo sentido para você este assunto, está ampliando a sua percepção sobre um relacionamento saudável, curte aqui, segue o canal para que a gente possa encontrar mais pessoas, para que as pessoas entendam o que pode ser realmente um relacionamento saudável, para que a gente possa ser uma comunidade que possamos construir relações que de fato vale a pena. Para deixar bem claro, um casamento saudável precisa sim de ter renúncia, mas a renúncia precisa ser uma questão de escolha. Eu escolho fazer isso de uma forma consciente, porque a partir deste lugar eu sei que eu vou ter benefícios, porque eu estou me sentindo bem, eu não estou me anulando, eu estou entendendo que existe ali um lugar até onde eu posso ir, que eu não vou estar me violentando, mas que é necessário uma flexibilização para que eu possa, de fato, construir um relacionamento saudável. Isso é uma postura de uma pessoa adulta, madura, não um lugar daquela criança birrenta que fica querendo que as coisas sejam só da maneira que ela quer. Não, relacionamento saudável requer pessoas maduras. E isso faz toda a diferença quando a gente consegue entender e não viver um relacionamento de uma forma automática, inconsciente, instintiva e só abrindo mão do que faz, não essas renúncias saudáveis, mas sim se anulando para poder fazer dar certo, para que a gente possa caber num lugar apertado. Não, isso realmente nunca vai funcionar. Então lembre-se, relacionamento amoroso tem que ser uma questão de escolha e não de necessidade. E por último, eu quero deixar aqui algumas perguntas que vão ser muito úteis para que você se faça e se responda, para você analisar como você tem levado os seus relacionamentos ou até o relacionamento que você está vivendo atualmente. Do que estou abrindo mão e o porquê eu estou abrindo mão? Essa pergunta é fundamental. Como verdadeiramente eu me sinto quando eu estou abrindo mão de alguma coisa dentro do meu relacionamento? Eu estou abrindo mão dessa determinada coisa porque eu escolho abrir mão e entendo que é importante ser flexível, ou porque eu tenho medo de alguma coisa, ou de ficar sozinha, ou que essa relação termine, ou que essa pessoa não goste mais de mim? Essa pergunta também é muito importante para que você se faça. Quando eu abro mão, eu me sinto em paz ou eu me sinto aflita por estar cedendo aquilo que eu estou cedendo? E de novo, naquele lugar da pessoa madura e adulta, não só pelo meu ego ou pela minha birrinha de querer tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, igual uma criança, tá? Cuidado com isso. E se eu continuar tendo o comportamento que eu estou tendo dentro dessa relação, como que eu vou me sentir daqui a alguns anos? Será que daqui a uns anos eu vou conseguir me reconhecer como aquela pessoa, ou eu estou me perdendo de mim? Se você percebe que esse abrir mão
está fazendo que você se perca de você, você já não sabe mais quem você é, então, por favor, acenda uma luz aí de alerta, porque você não está sendo flexível, você de fato está se anulando e, de novo, isso não faz bem nem para você, nem para o outro, muito menos para a relação. Eu vou deixar uma dica aqui também, caso você deseja construir relacionamentos mais saudáveis, eu tenho um link aqui de um e-book que também traz uma visão muito interessante de como construir essas relações mais saudáveis sem você ter que abrir mão de você mesma. Então, no episódio de hoje, nós entendemos até onde devemos abrir mão para construir um relacionamento saudável. E no próximo episódio, até onde vai a responsabilidade de cada um para um relacionamento de fato ser saudável. Então, te espero lá. Até o próximo episódio.